Meus amigos, recursos judiciais número 20. Continuando nossas peças recursais inusitadas, vamos falar sobre os embargos de divergência, conforme vocês veem aí na tela a anotação. Só que antes disso, só para destacar um negócio que eu comentei tanto no agravo interno quanto no agravo em RESP e RE, comentei nesses dois casos, vou juntar a informação aqui e botar escrito. Nesses dois recursos, nós pediremos para que o juízo que proferiu a decisão, nós pediremos para que o juízo que proferiu a decisão, nos dois casos, pediremos, nos dois casos dos dois agravos, né? Tanto o interno quanto o RESP em RE. Pediremos um juízo de retratação, porque o CPC prevê este juízo de retratação lá do juízo que proferiu a decisão, o juízo a quo. Pediremos um juízo de retratação, mais ou menos assim. O caro magistrado, no caso do agravo interno, magistrado relator, no caso do agravo em RESP, ou do agravo em RE, magistrado que inadmitiu o recurso especial ou recurso extraordinário, que no caso seria o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Você tem a oportunidade de, após intimar o agravado para apresentar suas contra-razões de agravo, você pode, na forma da lei, se retratar. Você pode, na forma da lei, mudar sua decisão. Você não admitiu. Logo, admita o recurso que eu interpus antes e fez com que você apresentasse, exarasse esta decisão que me é desfavorável. Você tem o direito de se retratar no prazo legal. E se ele não se retratar, ele vai enviar, remeter o recurso para o órgão competente para análise das razões recursais. Então, este juízo de retratação ele é feito no juízo a quo. E você inclui na sua petição de interposição como se fosse um requerimento específico para estes recursos. Beleza? Era só esse destaque. Eu comentei sobre o juízo de retratação na hora de falar de cada um deles. Agora eu relembro e coloco junto essa informação. Embargos de divergência. Recurso que, comentando com colegas que trabalham comigo na, na análise de recursos especiais e extraordinários, né? Quando a gente faz a análise dos recursos, para que a gente elabore a minuta dos votos de admissão e inadmissão, até comentei embargos de divergência. Aí eles perguntaram, isso existe? Né? Porque os embargos de divergência, se a gente parar para ficar pesquisando na jurisprudência do STF e do STJ, pode ser até que a gente ache, mas a gente não vê notícia. Se olhar nos manuais, nos materiais, ninguém fala quase nada. Por quê? Porque é uma coisa surreal. De toda forma, apesar de ser surreal, está no CPC. E você tem que saber que o CPC trata dos embargos de divergência apresentando este recurso lá nos artigos 1043 e 1044. CPC, artigos 1043 e 1044. Você vai olhar para o artigo 1043, que vai trazer para nós quando é
cabível o recurso de embargos de divergência e vai olhar o 1044 e vai ver que o procedimento dos embargos de divergência vai ficar a ser estabelecido, ele será estabelecido no regimento interno do tribunal competente. Então, na verdade, o CPC não diz, não fala, simplesmente diz, será embargada essa decisão e vem trazendo alguns detalhes em relação a algo que não tem relevância para a elaboração da peça para fins de prova. Mas, rapidamente, vamos imaginar, alguém interpôs um recurso extraordinário ou alguém interpôs um recurso especial. Este recurso extraordinário teve a decisão proferida pela turma lá no STF, ou o recurso especial teve uma decisão proferida pela turma lá no STJ. Só que a decisão desta turma, o julgamento, o acórdão proferido em um RESP ou em um RE, ele lá dentro do tribunal STJ ou do STF possui decisão divergente. Possui decisão divergente dentro do STJ ou dentro do STF. Então, você já de cara imagina, olha só, para que eu cogite os embargos de divergência, já tem que ter sido interposto e julgado um RESP e um RE, ou um RE. Já tem que ter sido julgado, já deve ter sido proferido o acórdão. Curiosidade, pergunto para vocês. Será que algum dos outros recursos todos que nós falamos é cabível para reformar um acórdão proferido em RESP ou em RE do que a gente falou? Nenhum deles, nenhum deles. Então, aqui está uma ideia geral do que corresponde este recurso. Os embargos de divergência, nós vamos entender que é um recurso cabível, é um, ou eles correspondem respondem a um recurso cabível contra, adivinha contra o quê? Uma decisão. Decisão. A decisão é um acórdão. Contra uma decisão, contra um acórdão proferido em um recurso especial no STJ ou em um recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal, no STF, que recurso cabível contra uma decisão proferida em um RESP ou um IRE por uma de suas turmas ou de um órgão fracionário, né, como diz a legislação, por
Por um, vamos utilizar a nomenclatura da legislação? Vamos. Por um de seus órgãos fracionários, pensem em uma das turmas do tribunal. Vamos lembrar que o STF tem duas turmas. São 11 ministros, o presidente e duas turmas de 5 ministros, cada um, totalizando 11. O STJ tem 33 ministros. Desses 33 ministros, 3 fazem parte do corpo diretivo, presidente, primeiro vice, segundo vice, e os demais são distribuídos em 6 turmas de 5. 6 vezes 5, 30, com os 3 do corpo diretivo, 33. Então, essas turmas são órgãos fracionários. Por um de seus órgãos fracionários que seja divergente. É esta a palavra que está lá. No caso, no CP você fala em a decisão que divergir, que seja divergente, que seja divergente de decisão, de outra decisão de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, seja divergente de outra decisão de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, de outra decisão ou de outro julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Entenda que aqui é para evitar divergências internas, conflitos internos de jurisprudência. Em outras palavras, para pacificar, uniformizar a jurisprudência dentro da mesma corte. Então, nós temos aqui, dentro do STF, que tem 11 ministros. Um presidente da corte e a primeira turma, com 5 ministros. Vamos botar aqui, 5 ministros, compondo a primeira turma, 5 ministros, compondo a segunda turma. Aqui está o nosso STF. Divergência entre órgãos. Um proferiu uma decisão que diverge da decisão de outro. Vamos unificar? Vamos. Contra esta decisão aqui, que divergir da decisão do julgamento de outro, contra esta decisão aqui, eu posso interpor o recurso de embargos de divergência para acabar com a divergência. A mesma coisa lá no STJ, que tem 33 ministros. 33 ministros. Lá no STJ nós temos um presidente, primeiro vice, segundo vice. Fora estes 3, nós temos 6 turmas de 5 ministros. 5 ministros.
Na verdade, deixa eu fazer uma organização melhor, que o STJ tem uma subdivisãozinha aqui. Nós temos 5 ministros, primeira turma, 5 ministros, segunda turma, 5 ministros, terceira turma, 5 ministros, quarta turma, 5 ministros, quinta turma, 5 ministros, sexta turma. Aqui estão as turmas. Primeira turma, segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma, sexta turma. Estas turmas são organizadas em sessões. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Então, quando eu tenho um órgão fracionário dentro do STJ, um órgão fracionário dentro do STJ, que proferir uma decisão divergente de outro julgamento dentro do mesmo tribunal, e os julgamentos podem sair de turmas, podem sair de sessões, podem sair até da corte especial. Julgamento de um órgão fracionário que divergir de outro julgamento, caberá o recursos de embargos de divergência. Esta é a ideia dos embargos de divergência que você encontra nestes artigos aqui, que não trazem qualquer visão prática e clara em termos de peticionamento. Beleza? Maravilha. Alguns falam que é uma peça só, encaminhada para o tribunal para acabar com a divergência. Excelentíssimo senhor doutor ministro-presidente do COLEN do Supremo Tribunal Federal, ou excelentíssimo senhor doutor ministro-presidente do COLEN do Superior Tribunal de Justiça, a depender do caso. E há quem diga que nós temos duas peças. Uma peça encaminhada para quem proferiu a decisão divergente, peça de interposição, e a outra peça encaminhada para o tribunal, para que o tribunal julgue o recurso. Mas aqui nós não temos nenhuma clareza nem na legislação, nem na doutrina. Beleza? Então, o que eu queria para você era apresentar os embargos de divergência, você saber onde ele se posiciona, né, dentro do Código de Processo Civil, e mostrar o cabimento dele. Dos embargos de divergência, nós vamos para o 6.4, os embargos de declaração, embargos declaratórios. 6.4, recurso de embargos de declaração ou embargos declaratórios. Declaração ou declaratórios. Beleza, mais um recurso aqui para nós, o último recurso dos que nós temos no elenco do CPC. E o recurso de embargo de declaração está no CPC do artigo 1022 ao 1026. Embargos de declaração, artigos 1022 a 1026. Recurso este, embargos declaratórios, que é cabível
recurso cabível contra, adivinha contra o quê? Contra decisão. Mas eu vou dizer para você o que o CPC diz para nós contra qualquer decisão. Contra qualquer decisão. Como assim qualquer decisão? Pode ser contra uma sentença, pode ser contra uma decisão interlocutória, pode ser contra uma decisão monocrática, pode ser contra um acórdão, contra qualquer decisão que, qualquer decisão que apresente omissão, que apresente obscuridade, que apresente contradição ou que apresente um erro material. Erro material. Repare que o pedido em um recurso desta natureza não é para que o tribunal, o juiz, o relator, não é para que o julgador reforme a decisão. O pedido não é de reforma. Eu não quero mudar a decisão e ela seja proferida com outro teor. Não, não é de reforma, como acontece nos recursos que a gente trabalha e quer mudar aquela decisão. Aqui é um pedido apenas para que seja sanado um pequeno vício. Que vício? O magistrado não falou de tudo que tinha que falar. Então, antes de submetermos ao recurso para o órgão superior, você, magistrado, pode falar disso aqui que você não falou. Você falou isso aqui sem clareza. A sua argumentação está obscura, eu não estou conseguindo compreender. O que você falou aqui está apresentando uma contradição. Você diz isso, mas diz isso, e as informações não se batem. Então você mesmo pode corrigir. Erro material. O que você colocou aqui tem um erro material, um erro de escrita, um erro de grafia que torna o recurso não compreensível ou suscetível de uma interpretação errada. Então, o que que eu vou pedir nesse recurso? Olha só, magistrado, você que proferiu esta decisão, por favor, supra a omissão, supra a obscuridade, supra a contradição, supra o erro material. Corrija sua omissão, sua obscuridade, sua contradição ou seu erro material. É endereçado para o mesmo magistrado que proferiu a decisão. Endereçado este recurso é endereçado, endereçado para o mesmo órgão julgador. Eu coloquei órgão julgador entre aspas, porque se for
um juiz, quem vai analisar este recurso é o próprio juiz. Se for um, um relator, quem vai analisar é o próprio relator que proferiu a decisão monocrática. Se for uma turma ou uma câmara, um colegiado, quem vai apreciar é a mesma turma, a mesma câmara, o mesmo colegiado. Então, para o mesmo órgão julgador. Isto faz com que a gente entenda e todos os manuais vão no mesmo sentido, bastando para ficar bem redundante, uma única petição. Bastando uma única petição, endereçada para a mesma figura. E o cabimento deste recurso, ele é tão simplório que ninguém cogita este recurso para uma segunda fase, porque a questão vai ter que dizer para você, o juiz proferiu uma decisão que não tratou de todos os pontos. Neste caso, este juiz que proferiu essa decisão vai ver que José, insatisfeito com a decisão, porque não tratou de todos os pontos argumentados na inicial ou na petição que foi endereçada ao juízo, José procura você para que você adote a medida judicial para suprir a omissão, ou então para esclarecer a obscuridade, esclarecer a contradição, ou suprir o erro material. A questão vai ter que falar sobre isto aqui. Não é um recurso para reformar nem para anular a decisão. Eu só quero que você faça uma pequena correção. Você esclareça aquilo que precisa de esclarecimento. Você mesmo que julgou. Eu não vou mandar para nenhum outro órgão, não vou mandar para plenário, para outro tribunal, nada disso. Você mesmo. Então, a probabilidade de ser um recurso desse é muito pequena, muito pequena. Agora, você que vai fazer segunda fase de direito constitucional, você que vai fazer segunda fase de direito constitucional, eu peço um pouquinho de atenção, porque você que vai fazer segunda fase em direito constitucional, eu peço um pouquinho de atenção, porque os embargos declaratórios, eles sempre foram tratados como um instrumento para que a gente provoque no tribunal a análise de uma matéria que não foi abordada anteriormente. Ou seja, os embargos declaratórios famosos ED, eles servem, os embargos de declaração servem para, olha por que é importante para a turma do direito constitucional, servem para pre-questionar ou pré-questionar certa matéria com a finalidade, de interpor RESP ou RE. Então, os embargos declaratórios podem servir para pré-questionamento. Você vai tomar por base 3 súmulas para o pré-questionamento, que você lembra que falamos sobre isto lá no RESP e lá no RE. O pré-questionamento é um tópico obrigatório nesses recursos. Você vai lembrar que há 3 súmulas.
Súmula 211 do STJ, súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e súmula 356 também do Supremo Tribunal Federal, que vai abordar justamente a ideia da possibilidade de os embargos declaratórios servirem para pré-questionar aquele assunto e permitir que o tribunal aceite o recurso especial, admita o recurso especial extraordinário, porque o pré-questionamento foi feito. A gente vai encontrar esta jurisprudência desses tribunais, aqui consagradas nessas súmulas, também mencionada esta ideia no artigo 1025. 1025, que vai dizer que os embargos declaratórios servem para fins de pré-questionamento, quando você tiver o interesse de interpor um posterior RESP e um posterior RE. Embargos declaratórios, basicamente isto aqui. Sem muito mistério, uma petição simples dirigida para o mesmo magistrado que proferiu a decisão. Quem foi que proferiu a decisão? O juiz de direito da terceira vara civil. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da terceira vara civil da comarca tal, do estado tal, autos número. Aí você vem e coloca o nome do recorrente, qualifica ele, vem perante Vossa Excelência interpor embargos de declaração contra a decisão proferida nos autos da ação tal que move contra alguém, nos termos dos artigos 1022 a 1026 do CPC, pelas razões de fato de direito que seguem. 1 do cabimento, 2 dos fatos, 3 do direito, 4 dos pedidos. Qual é o pedido principal, né? São dois pedidos essenciais. Qual é o pedido principal? Que o presente recurso seja admitido, recebido, conhecido e provido para suprir a omissão, suprir a obscuridade, suprir a contradição, suprir o erro material. A ideia é esta. E, obviamente, a gente sempre vai colocar em todo e qualquer recurso condenação do recorrido no caso do embargado, no ônus da sucumbência recursal. Ah, professor, eu ouvi falar que os recursos de embargos, tanto os de divergência quanto os de declaração, a gente utiliza o verbo opor, os embargos opostos. Beleza, beleza, então pode utilizar. Vem perante Vossa Excelência opor embargos de declaração ou interpor embargos de declaração. Na hora da prova, vai mudar alguma coisa? Nada. Nada. Embargos declaratórios, tranquilo para todos, visão geral apresentada, artigos apresentados, fundamentação legal, cabimento apresentado, identificação apresentada. Para você da segunda fase constitucional, eu peço um pouquinho de alerta em relação a isto que está aqui. Não acredito, sinceramente não acredito, que a banca venha a exigir esta peça recursal, que é muito simples, só para que você mostre que cabe o pedido de pré-questionamento. Caiba menção a pré-questionamento e citar estas normas aqui. Não acredito. Você poderia ter que interpor um RESP ou um RE e dizer, a depender do enunciado, que a matéria foi pré-questionada nos embargos declaratórios já opostos perante o juízo de origem. Isso pode acontecer. Então, você da segunda fase constitucional, fique alerta a esta ideia de pré-questionamento, RESP, RE.
Joia? Maravilha, meus amigos, muitíssimo obrigado pela atenção. Eu vou ter que gravar mais um videozinho para fazer, na verdade, uma revisão agora comparando todos os recursos e fazermos um bate-papo sobre as contrarrazões recursais. Maravilha? Muito obrigado pela atenção de todos. Sempre lembrando, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino da notificação para sempre ser comunicado de que subi um vídeo novo e este vídeo pode ser útil para você. E se você fizer isto, inscrever-se no canal, dar o seu like aí, curtir o vídeo e assinalar o sino da notificação, o YouTube vai entender que este vídeo é interessante e ele vai divulgar isto para outras pessoas. Então, isso ajuda nosso trabalho e ajuda que outros também possam ter acesso a esta informação. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo vídeo.